Boa noite, gente. Hoje, Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, a gente sabe o quanto que a gente precisa não só falar de como sobreviver nesse momento de pandemia, mas sobreviver dignamente também a partir do seu trabalho, a partir do seu emprego, porque a gente sabe que nesse momento também é muito delicada toda a situação, né, de vulnerabilidade dos trabalhadores hoje, que se encontram nas suas casas, obviamente, aqueles que puderam estar nas suas casas, né? Porque tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que não têm condições específicas de se manter em casa na quarentena, então é importante que a gente consiga olhar e ver e provocar o governo, provocar as políticas públicas que deem condições desses trabalhadores e dessas trabalhadoras a terem concretamente um respaldo para fazerem tanto a quarentena quanto o isolamento social. Então não é possível que nesse momento de pandemia não sejamos sensíveis à realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. E muitos daqueles trabalhadores que estão desempregados, a gente sabe que o Brasil tem uma massa de desempregados absurda, né? Quando a gente olha para os dados, né? São pessoas que estão completamente desassistidas, mas a gente também tem que olhar o quanto de trabalhadores e trabalhadoras que estão na informalidade, né? É importante que a gente possa construir políticas públicas para atender de maneira digna todas essas pessoas. Gente, hoje o nosso papo aqui no WhatsApp, olha eu, aqui no Instagram, e a gente também está transmitindo pelo Telegram, Telegram não, Facebook, já estou confundindo todas as redes sociais, tá assim minha cabeça, tô. Mas enfim, a gente está transmitindo também pelo nosso Facebook. Então quero dar boa noite a todos aqueles e aquelas que estão entrando pelo Facebook. Acho que esse é um momento também de reflexão da utilização dessas ferramentas e que a gente possa fazer dessas ferramentas nossas aliadas nesse momento em que esse é o principal meio de encontro da gente, né? Então vou deixar livre para vocês também fazerem perguntas para Alexandra Nogueira, que hoje é a nossa convidada. Ela é vice-presidenta do Sindicato dos Comerciários, uma mulher de luta que trabalha justamente para fazer e dar dignidade àqueles e àquelas que hoje trabalham no comércio, enfim. Vamos conversar com isso. Bom, o Paulo tá perguntando aqui se a live com a Tula já está disponível. Tá sim, inclusive já está disponível no nosso YouTube. O papo com a Tula foi muito importante, muito proveitoso. A Tula é uma mulher incrível, trouxe análise e informações super relevantes a partir do que é a própria Constituição brasileira e essa tríade, né, que a gente fala da Previdência, enfim, de um processo completo de dignidade previsto logo na própria Constituição brasileira, mas que o Estado em si tem muita dificuldade de implantar justamente por conta das decisões políticas e das prioridades políticas que muitas vezes não são as mesmas prioridades que as pessoas em maior vulnerabilidade precisaria que fosse, né? Então a gente colocar também essas contradições não só dentro do próprio Estado, quanto a percepção da vontade política também de quem os atores que estão nesse Estado, né? Quando a gente olha o Bolsonaro e vê o absurdo que se transforma não só o seu governo, mas a sua persona, né? É impressionante como a gente poderia imaginar que teríamos uma pessoa à frente da República, à frente de decisões tão fundamentais que, na verdade, né, não só nega o direito à vida, mas também faz gracejos, digamos assim, com as pessoas que morreram, demonstra total desprezo às pessoas que perderam seus entes queridos, né? A gente já bateu aí o número de 6.000
117 pessoas mortas no Brasil. Então é extremamente absurdo o comportamento do Bolsonaro. Agora, inclusive, ele tenta de qualquer forma não revelar os documentos que comprovam que ele estaria com coronavírus, justamente porque ele participou de todas as manifestações, ele deu as mãos, ele abraçou, ele beijou de maneira irresponsável pessoas durante todo esse período, né? A gente via no rosto dele que ele, né, não estava ali só com uma gripezinha, como ele quis chamar o coronavírus, mas enfim, o quanto que a gente tem ali pessoas que concretamente podem ter sido infectadas pelo Bolsonaro. Eu tô olhando aqui para ver se eu acho a Alexandra para vir trocar essa ideia com a gente. E importante também falar do quanto que a gente precisa construir espaços de diálogo, né? Espaços de diálogo. Nessa quinta-feira, não sei se vocês viram, a gente botou aqui um vídeo com audiência pública que foi realizada na Alerj com o secretário Edmar Santos, secretário de Saúde, Edmar Santos, e ali eu falava e cobrava um processo de integração, né? De integração entre as secretarias. Por quê? Não adianta o secretário vir dizer que as pessoas precisam lavar as mãos quando uma empresa pública como a SEDAI não fornece o serviço de água em vários lugares da cidade, principalmente nas favelas e nas periferias. Então, que contradição é essa que o próprio secretário carrega, né? E não só isso, também quando a gente olha a prioridade das políticas públicas, por exemplo, teve operação na Maré, teve operação no Alemão, operações policiais em diversas favelas que hoje estão com as suas UPAs lotadas, que não tem atendimento, que não tem médicos, que tem ali uma situação concreta de dificuldade de retirada dos corpos de pessoas que vieram a falecer ali com o Covid-19 e, ao mesmo tempo que não tem médico, o Estado manda o seu braço armado, né? Então, lá na Maré, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, impediu a entrega de leite para crianças, impediu, inclusive, que continuasse todo o mutirão feito pelos moradores, que, né, inclusive na ineficácia do Estado de dar atenção, são os próprios moradores que se auto-organizam, organizam para fazer com que a comida chegue na mesa das pessoas nesse momento em que a gente está vivendo aí situações de barbárie, né? As pessoas que já estavam, são pessoas que já estavam numa situação de vulnerabilidade e, obviamente, nesse momento de coronavírus, ficam numa situação ainda pior. Então é importante dizer para vocês que nós fizemos muitas perguntas para o secretário e o secretário, em dado momento, disse que ele não era um supersecretário. E aí fica a questão, a gente não está exigindo que ele seja um supersecretário, a gente está exigindo que ele tenha uma super responsabilidade com a vida das pessoas. Afinal de contas, a prioridade nesse momento tem que ser a saúde pública. Então, se ações da Secretaria de Polícia Civil, de Polícia Militar, está impedindo que as pessoas tenham acesso à saúde, está impedindo que as pessoas tenham acesso à água, está impedindo que as pessoas tenham acesso à comida, isso é uma intromissão e um problema para o governo. Então, se a prioridade hoje é a saúde pública, não tem que haver qualquer tipo de operação policial na favela. Não tem que haver qualquer tipo de negligência com relação ao fornecimento de água na favela e na periferia. Então, é importante, sim, que o secretário de saúde se comporte e ocupe o seu lugar de super responsável, sim, pela vida das pessoas. Então, é importante a gente trazer todo esse tema. Ó, vi que a Alexandra Nogueira acabou de entrar. Alexandra, vou te convidar aqui para você fazer parte dessa live junto com a gente. E já dando boa noite também para a galera do Facebook, porque eu vi aqui que a gente acabou entrando no Facebook um pouquinho depois. Mas obrigada pela audiência de vocês, sem dúvida nenhuma. Esses são os espaços que a gente quer consolidar com vocês. Então, agradeço demais. Alexandra, já te convidei, é só você
aceitar para a gente. Opa! E aí, Olá, Alexandra, boa noite. Como é que você olá, tá? boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Boa noite querida? boa noite a todos e a todas, né? Saudar aí as mulheres, em especial as mulheres hoje que se encontram aí no comércio, dedicar esse dia aí dos trabalhadores, né? A todas as guerreiras e guerreiros que estão aí hoje ainda empregados, Uhum. e aqueles também que ficaram desempregados no dia de hoje também, né? É E verdade. é Alexandra, só triste. para eu saudar aqui, a gente está sendo assistida pelo Marcelo Freixo, deputado federal, também, que está com uma ação muito aguerrida no Congresso Nacional, que para a gente é fundamental. Então, agradecer o Freixo pelo trabalho que tem desempenhado de maneira maestral é, em toda a condução da política pública para salvar a vida daqueles e daquelas que nesse momento sucumbem, como diz a própria Alexandra. Alexandra, a gente está aqui tentando construir, muito importante você ter falado das mulheres, né? O quanto que as trabalhadoras precisam ter também uma atenção maior nesse momento, porque a gente tem uma situação no Brasil que cada vez se torna mais flagrante, que é exatamente essa trabalhadora sendo a responsável pela subsistência de toda a sua família. Como é que você vê essa situação? Te agradecer de novo e apresentar, estou vendo que tem muita gente entrando agora. A Alexandra Nogueira é vice-presidenta do Sindicato dos Comerciários, uma categoria importante também para a vida na cidade, para a vida do Estado. Como é que você está vendo toda essa situação, Alexandra? Mais uma vez, né? Você bem colocou. Sou comerciária, sou trabalhadora, né? E estou hoje vice-presidente desse sindicato, dirigente, dirigente hoje estadual do PCdoB também. Saudar todos os camaradas e camaradas também. Enfim, olha, eu hoje assim vejo com muita tristeza, né? Todo esse retrocesso que nós estamos vivendo, sendo que nós a classe mais atingida hoje, essa população de trabalhadores que tem pouca informação, né? Contudo, a gente sabe que essa deficiência, vamos dizer assim, nesse sentido, traz para a gente muito prejuízo. A mulher, então, sem comentar os prejuízos que ela tem, né? Chefe da própria casa, bancando um aluguel, mãe de 3 filhos, 2 filhos, e que não tem nenhum tipo de ajuda, vamos dizer assim, diretamente do governo, e que vive situações de abandono, né? Porque não tem escola, não tem creches, a situação no trabalho muitas vezes é precária, porque infelizmente a gente, por mais que nós tenhamos competência, ainda não somos vista, né, com reconhecimento para, inclusive para estar em cargos como gerências e chefias. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, embora a gente já tenha avançado muito na luta da mulher, a gente ainda tem várias dificuldades, né? Eu estou, assim, acompanhando essa situação hoje que a gente está vivendo aí de pandemia e vou falar aqui muito pelo serviço essencial, né? Que é hoje tanta enfermagem, o transporte, mas eu sou trabalhadora de supermercado, né? E a gente está passando por situações assim absurdas, porque infelizmente o governo ele não tinha preparado o país de uma forma geral, né, para acidentes naturais. Aliás, essa pessoa, esse desgoverno hoje, ele não está preparado para nada. A nossa nação e o nosso povo está literalmente na mão de uma pessoa que não tem coordenação para administrar sequer um benefício, né, para essa situação que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem aí
30% de trabalho informal no comércio, né? Mas a gente tem 5 milhões de desempregados. Né? Então, é uma estatística assustadora. Muito antes dessa MP aí, que é a 927, né? A gente já tinha um número decrescente mesmo, de aumento de desempregados no país, até realmente também na questão de fechamento de lojas. Né? Fechou lojas, acabou o emprego e aí o desemprego aumenta. Isso? E é importante dizer, Alexandra, que é isso, né? Na verdade, no Brasil inteiro a gente tem cerca de 13 milhões de desempregados. E quando a gente vê os trabalhadores do mercado informal, esse número chega a 40 milhões de pessoas. O quanto que a gente precisa não só construir um debate que fale do acesso ao emprego, então trabalho e renda é um debate fundamental e desde sempre, né, quando a gente olha toda a construção que a gente faz sobre uma possibilidade política de acesso ao trabalho, a gente tem que falar do acesso à renda concretamente. E, sem dúvida nenhuma, quando você toca na questão das mulheres, e isso é muito delicado, né? Eu comecei falando o quanto que as mulheres têm aí chegado a ser o principal sustentáculo das famílias brasileiras, né? A gente olha também o quanto que essa mulher tem um salário defasado à frente de salários de homens, né? Ainda que elas estejam ocupando a mesma função, fazendo o mesmo trabalho, elas têm os seus salários rebaixados, né? A gente vê dados que apontam as mulheres, em geral, cerca de 30% do seu salário menor do que o salário dos homens. Quando a gente vai fazer essa comparação com mulheres negras, nossa, essa defasagem ainda é muito absurda, mais gritante, que chega a ser 50% de defasagem salarial perante aos homens, ainda que façam a mesma função. Então, eu acho que hoje, no Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, é importante a gente ter esse olhar experimentado para as mulheres. Você trouxe aí a questão das mulheres hoje trabalhadoras da área comercial. Agora, quando a gente olha também para a área da saúde, a gente vê que cerca de 70% de trabalhadores são basicamente mulheres, né? Enquanto que isso, obviamente, né, essa mulher, o IBGE já demonstrou que somos maioria também numérica no Brasil. E, no entanto, quando a gente olha para os cargos, como você citou, os cargos de chefia, os cargos onde as tomadas de decisão ocorrem, essas mulheres não estão ali representadas, né? Isso é um absurdo, não é mesmo? A gente sempre temos debates, né? Inclusive no nosso sindicato lá, dos comerciários, nós temos um coletivo, né, chamado Margarida, inclusive uma homenagem à Margarida, que perdeu a vida lá lutando, uma sindicalista aí de respeito. E a gente sempre traz esse debate, né? Principalmente também na questão das mulheres negras, né? Eu sempre falo assim, essa dificuldade que a gente encara de cargos maiores, né, para a mulher, isso aí é notório a dificuldade que nós temos. Então, se ela for negra, a coisa piora. Então, assim, é muito difícil a gente encarar que a gente, em pleno século XXI, a gente ainda possa se deparar com situações como essas, né? Eu trabalho nessa área de supermercado e se você for bater esses supermercados, as gerências são todas masculinas, né? Então, um carguinho aqui e outro ali aparece para as mulheres. Então, é algo assim muito desigual, né? Então, a gente não pode ter filho. Eu tenho um caso assim mais específico, inclusive, de uma determinada empresa, que a mulher ela é retirada do trabalho aos domingos e feriados, que é onde ela tem uma renda mais contemplada para ajudar no final do ano, no final do mês, quando ela aparece grávida.
Olha que absurdo essa mulher, por exemplo, ela ter que amarrar a barriga até o momento que ela não consiga mais, porque ela vai perder aquela oportunidade de ter uma renda que possa ajudar no final do mês. Então, assim, são esses tipos de situação, de assédios, que a gente encara, assim, que por mais que a gente já tenha avançado na pauta da mulher, sim, nós avançamos, sim, foram muitas lutas, são muitas lutas, mas que nós ainda passamos por essa resistência, né? Resistência a avanços, né? Seja ela no ambiente de trabalho, seja o mercado, seja no comércio, seja em qualquer um outro segmento. E aí a gente pergunta até quando, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria que você desse também trouxesse uma reflexão, uma análise, Alexandra, é justamente como você demonstrou, né? O quanto que o número de mulheres comerciantes é enorme e o quanto que o seu trabalho é desvalorizado. Mas nesse momento, inclusive, de pandemia, quais são os riscos que a gente tem hoje para essa categoria, né? Que está tendo, que é reconhecida como um trabalho essencial, afinal de contas, a gente não pode deixar, por exemplo, você é uma especialista e trabalha na área de mercados, né? O quanto que hoje, nesse momento de pandemia, o trabalho dos mercados, enfim, para o fornecimento de comida é essencial. E como essa categoria está sendo vista ou como não está sendo acolhida, né? Afinal de contas, a gente sabe da necessidade dos equipamentos de proteção individual. Como é que está isso no comércio? Conta pra gente. Olha, lamentavelmente, a gente não tem boas notícias, né? A gente está com um número crescente de trabalhadores de supermercados que estão vindo a óbito, né? Obviamente que eu não vou assim, ser leviana de dizer aqui que foi exatamente por Covid, porque a gente não tem os resultados, as famílias ainda muito sensibilizadas, mas assim, tudo leva a crer. E isso num período de um mês em uma determinada empresa. Ela tinha ali, ela já vem apresentando já 13 falecimentos de trabalhadores que veio apresentando aí esses sintomas do Covid. Isso em uma empresa, 9 na outra. E são 2 megas empresas aqui no Rio de Janeiro. É muito preocupante, porque no início desse processo da pandemia mesmo, nós tomamos, enquanto sindicato, decisões de encaminhar liminares para o Ministério do Trabalho, Ministério Público, para as autoridades. E, enfim, é uma luta constante, né? A luta de classe. A luta de classe é isso. A gente vai para um lado, eles vêm para o outro e derruba liminar, a gente retorna de novo. Só que, assim, até que aconteça algo judicial, esses trabalhadores estão refém desse vírus invisível, né? E a gente, inicialmente, ficamos questionando a empresa porque elas não disponibilizaram o mínimo, né, que são os EPIs, né? O mínimo, máscara e álcool, por exemplo, na frente de loja para as trabalhadoras, né, para aquelas mulheres lá onde elas não podem sair direto do caixa. E foi obrigado para uma dessas empresas que o sindicato entrasse com uma liminar que foi aceita por um juiz, que graças a Deus foi aceita para o uso da máscara interna, entendeu? Foi quando eles vieram disponibilizar uma máscara. Em contrapartida, a outra foi uma outra luta, que só veio das máscaras quando ela viu que os trabalhadores já tinham um grande número de afastamento de trabalhadores por supostamente pelo Covid. E, consequentemente, né, nesse período, veio muitos trabalhadores a óbito eu fico muito desesperada realmente de ter essa percepção que os trabalhadores pediu ajuda e nós dependemos também dos decretos municipais e estaduais, que inicialmente não viram isso, né? Exatamente. O trabalho é essencial sim, mas ali tem pessoas. Hoje o comércio, ele funciona o seguinte, o serviço essencial, com exceção de algumas lojas que os empresários, eles resolveram abrir e botar a vida das pessoas em risco.
Porque, infelizmente, para a maioria desses empresários, o lucro vai estar acima da vida. Exatamente. Eu acho que é importante, Alexandre, você trazer esse debate, porque é isso, né? Os trabalhadores, por exemplo, da saúde são trabalhadores essenciais, mas os trabalhadores que hoje estão em supermercados, em lanchonetes, inclusive, ainda fazendo serviço de delivery, ele também está num serviço essencial, mas que merece ter respaldo no seu serviço, no seu trabalho. Deve ter ali condições de trabalho que seja de proteção nesse momento de pandemia, né? Por isso, a gente entrou com um projeto de lei que já está tramitando na Alerj, enfim, a gente assinou junto com a bancada, e foi importante, que obriga supermercados, farmácias, lanchonetes, restaurantes, as empresas também de coleta de lixo do Estado a fornecer equipamentos de proteção individual. Esse projeto ainda está tramitando na Alerj e a gente espera aprovar o mais rápido possível para que a gente possa também fazer uma fiscalização. Porque, ainda que seja a nossa obrigação constitucional fiscalizar, a gente precisa fazer com que a política pública exista para que a gente também possa fiscalizar de maneira mais concreta. E aí, Alexandre, você trouxe toda a questão também relacionada a quem são essas mulheres, né? E a gente estava falando aqui do quanto que é importante hoje essas mulheres, esses trabalhadores, essas trabalhadoras que sejam respaldados com equipamentos de proteção individual, mas, ao mesmo tempo, aqueles e aquelas que podem, ou que, por exemplo, no caso de vocês, que ainda está no serviço essencial, mas que se apresentarem algum tipo de sintomas do coronavírus, que possa ser dispensado imediatamente, que possa ser dispensado com o seu salário e também com a possibilidade aí de não perder o seu emprego depois, né? Eu acho que isso é um grande debate. Por isso, a renda básica, a renda mínima, ela também é fundamental nesse momento, né? A gente, inclusive, apresentou na Alerj, porque a gente sabe, né, que o custo de vida no Rio de Janeiro é maior do que de outros estados e de que outras cidades também, né? Quando a gente vê da capital do Rio de Janeiro, é um custo de vida muito similar à da capital de São Paulo, por exemplo, que tem um dos maiores custos de vida do Brasil. Então, a gente apresentou um projeto de lei para complementar a renda básica. Seria um complemento de R$150, porque a gente sabe que é isso, né? Vai ver qual é o valor da cesta básica aqui no Rio de Janeiro e comparar com outros estados, né? A gente tem um déficit absurdo, então a gente propôs esse complemento que eu acho que é importante e pode atender muitas famílias aí de maneira mais adequada. A princípio, continuo aqui deixando essa situação, né, de uma maneira mais ampla, né, no qual os trabalhadores têm realmente adoecido muito por conta desse vírus. Essas trabalhadoras, né, e os trabalhadores também, hoje a gente tem algumas empresas que têm total resistência, inclusive de aceitar o atestado de 14 dias que vem do médico, vem do SUS, porque são pessoas que não têm condições de pagar plano de saúde, e aqueles que têm realmente, quando vai ao médico, que leva esse atestado à empresa, nesse período de afastamento, hoje a gente tem um problema muito grande, porque tem empresas que ela nega a aceitar aquele atestado. Inclusive a Rosângela Rocha, quando fez várias perguntas aqui pra gente, ela está falando exatamente dessa situação, a negação do atestado, né? Olha que absurdo. Exatamente. A Rosângela Rocha aí é a nossa coordenadora lá do coletivo de mulheres, da Margarida, está sempre ali aguerrida, mulher negra como a gente aí. Então, assim, hoje a gente tem essa situação das empresas negar aquele atestado de um médico, né? Quer dizer, é um médico do trabalho ignorando o outro profissional, porque ele tem algum respaldo jurídico que pode estar fazendo aquilo. Então, no 5º dia de atestado desses trabalhadores,
ele tem que se apresentar na empresa, tá? E ali o exame é muito básico, é um exame assim de olhar nos olhos e falar assim, olha, você vai voltar, porque você não está com febre, tá certo? Então eu já tive relatos de trabalhadores que eles voltaram, né? Porque o medo de perder o emprego nessa situação que a gente se encontra é muito grande, né? E são pessoas que dependem daquela renda para sobreviver e acabam indo. Só que quando chega lá não resiste, né? Desmaia, passa mal, retorna novamente para o médico e depois ele tem que voltar novamente na empresa para apresentar, independente do estado dele. Então, são coisas assim absurdas que estão acontecendo no serviço essencial de supermercado. E peço que as autoridades eles possam estar olhando para esse trabalhador de uma forma com mais respeito. Eu vou falar assim, com mais respeito, que quando for fazer algum decreto, pense na mulher que ela está ali com medo de perder, inclusive, o emprego, porque tem filhos para sustentar, né? Ninguém fica doente porque quer, né? Hoje a gente lida com algo invisível. Então, assim, são coisas absurdas. Uma outra questão, assim, que eu falo que veio até de encontro com uma liminar que o sindicato havia feito aí, que era contenção de trabalhadores, de clientes dentro da loja. Como serviço essencial também, a empresa poderia reduzir o número de trabalhadores, cair para 30% dentro da essencialidade. E isso aí realmente foi negado, entendeu? Só que aí veio o prefeito e, assim, contemplou até mesmo a gente com a questão da contenção de clientes dentro da loja. Porém, isso para as empresas grandes, né, as duas maiores empresas aqui de supermercados aqui no Rio de Janeiro, isso é algo assim que eles deixam de cumprir, porque a lei é eles. A gente tem condição de fiscalizar, a prefeitura tem condição de fiscalizar todas essas lojas? Possivelmente não, mas penso eu que a partir do momento que você possa atuar ela tem que servir para todas as outras, né? Então, a gente tem a população que também não tem consciência também, que adentra dentro do supermercado, às vezes entra agora com a máscara, mas quando chega lá tira. E há aquele desrespeito com todos, né? Porque, assim, é um ambiente que você não está sozinho. É um ambiente que você é o cliente, mas você tem pessoas te servindo ali. Então, é um apelo, inclusive, que eu faço aqui nesse canal, hoje, nessa entrevista aqui com você, ao vivo. A gente faz um apelo à população. Nós queremos viver. Nós queremos viver. E aí, nós dependemos também de vocês, né? Que tenha compreensão com esses trabalhadores do serviço essencial, em especial no supermercado, tá? Nem sempre as promoções que eles avisam é o que acontece, gente. Então, por favor, tenham consciência. Com certeza. E é importante, Alexandre, que é muito importante. Estou muito feliz de ter a possibilidade de conversar com você essa noite, no Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, porque muitas vezes é isso, né? Tem trabalhadores e trabalhadoras que são invisíveis, né? Porque estão com um uniforme, se tornam invisíveis para a sociedade. É como se eles estivessem ali, tá no serviço essencial, são obrigados a fazer aquilo dali, e a gente não tem um olhar, a sociedade em geral, um olhar sensível à situação desses trabalhadores e trabalhadoras que estão ali enfim, nas atividades essenciais nesse momento de pandemia. Então, muito importante o seu relato e também aproveitar, né, para saudar a Rosângela e Sim. o coletivo das Margaridas. Ela estava colocando aqui que são 10 diretoras nesse coletivo. Isso. É isso aí, eu acho que a mulher tem que estar na frente das lutas essenciais também, seja no sindicato, que as pessoas, inclusive, teve com esse presidente que nós temos hoje, ele acaba atacando o sindicato, né? Aquele que tem única e exclusivamente ali uma ação importante de defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente vê que está completamente retirada a possibilidade de uma ação
concreta dos sindicatos. Então, eu quero não só reconhecer o trabalho do coletivo das Margaridas, mas saber o quanto vocês são essenciais para que a gente possa ter também o fortalecimento desse instrumento tão importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras, que é os sindicatos, né? E aí, super importante falar também que a gente fez um projeto de lei, e isso foi importante você falar, das grandes super promoções que aparecem do nada. Olha isso, em plena pandemia, super promoção faziam com que o mercado fique cheio. Isso é absurdo, né? E a gente, inclusive, e quando você traz, mas olha, não são promoções assim, eles também estão, né? A gente sabe, eles colocam um lucro acima da vida. O importante ali é vender. E aí, nesse sentido também, a gente viu que tinha muitos empresários praticando valores absurdos e abusivos nesse momento da pandemia. Por isso, um projeto também que já está tramitando na LERJ que a gente deu entrada enquanto bancada, vedando a cobrança de preços acima dos praticados até o dia 1º de março, que era antes da pandemia, entendeu? Principalmente os produtos comercializados para a cesta básica. Então, isso é algo que a gente também entrou e a gente espera que seja aprovado. A outra coisa que a gente fez e que é importante a gente falar, que é sobre os cortes de serviços essenciais para famílias de baixa renda, né? A gente tem esses serviços essenciais como, enfim, a distribuição de água é um serviço essencial, a distribuição de energia elétrica e de gás também. Esses são serviços que não podem ser cortados por falta de pagamento, principalmente nesse momento. A gente conseguiu aprovar uma lei na LERJ impedindo o pagamento. Foi um projeto de lei que a maioria dos deputados assinou na LERJ. E é interessante que a empresa hoje, né, porque a Light privatizada, né, ela entrou na justiça contra esse impedimento de corte de energia elétrica, alegando que não seria um serviço essencial. Olha ela, não é um serviço essencial. É um absurdo. Porém, a gente olha, aquilo que era um serviço público se tornou um serviço privado, e hoje ele diz que a própria empresa diz que não é um serviço essencial. Olha o tamanho da canalice. E do lucro acima da vida. A mesma coisa a gente está vendo com a questão da SEDAI. Hoje, você tem cerca de 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro que não recebe água de maneira regular. E aí, essas pessoas hoje, onde a determinação é que ela lave as mãos justamente para não correr risco de contaminação, enfim, evitar a contaminação, essas pessoas sequer têm água para beber. Como é que ela vai ter água para priorizar a lavagem das mãos? Então, essas distorções é enorme, e ao invés do governo do estado fazer ações para levar o acesso à água nessas favelas e periferias, Baixada Fluminense, ele está fazendo uma ação, uma comissão, justamente para apressar a privatização da SEDAI. Então, quando o mundo descobre que a água é essencial, né, o quanto que é importante nesse momento também de coronavírus, o governador do Rio quer privatizar a água. Por isso a gente entrou com 2 ações. Uma delas é evitando a privatização da SEDAI. Isso já está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. E na semana que vem a gente vai votar um projeto de nossa autoria, que é garantindo, obrigando, na verdade, a distribuição de água em favelas e periferias pela própria SEDAI ou as outras empresas que têm distribuição, outras empresas que são privatizadas, como acontece no caso de Niterói, possam fornecer também caminhão-pipa e água engarrafada. Então, é importante que a gente alie a realidade das pessoas e quando você traz aqui a realidade hoje de quem está nos supermercados, me deixa muito, muito feliz da possibilidade de a gente fazer
esse debate aqui. Então, Alexandra, a gente já está aqui indo para os nossos finalmente. Eu queria que você pudesse falar algo que eu não tenha perguntado, que você acha importante colocar aqui nesse momento, para a gente já ir se despedindo das pessoas que estão acompanhando a gente. Porque é importante dizer, todas as mobilizações, e por isso que eu estou muito feliz em falar com você hoje, porque eu conversei com várias lideranças, por exemplo, com a presidenta do Sindicato das Empregadoras Domésticas do Rio de Janeiro, a Marisa Bel, uma mulher super guerreira, importante. Não à toa, a primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica. Isso é muito simbólico da carga ainda escravocrata que nós temos nas ações. Então, a gente conversou com ela, também uma liderança super importante. A gente conversou com a Maria dos Camelôs, que é uma liderança do mercado, enfim, do mercado informal, que precisa também ser acolhido nesse momento, também uma mulher guerreira. Conversamos com lideranças de favela, conversamos com várias pessoas, e é impressionante o número de mulheres à frente dessas lutas, de mulheres à frente dessas mobilizações. Então, enquanto trabalhadoras que somos, né, também reconhecer esse papel tão fundamental à frente da luta política, né, que não necessariamente ela é política partidária, mas é uma luta política contra as desigualdades sociais, contra as desigualdades de gênero e raça. Então, gostaria que você encaminhasse por aí. Então, eu queria até dar um informe aqui, até como incentivo para as mulheres que se acham, às vezes está com uma autoestima muito baixa por toda essa situação, aí perde o emprego. A gente está assistindo aí tragédias de duas pessoas da família indo embora, e às vezes aquela mulher está muito para baixo. Dizer para elas que vamos superar, que não podemos perder a esperança em hipótese alguma, e que nós somos guerreiras demais. Dizer que neste sindicato que existe, dos sindicatos comerciários do Rio de Janeiro, que já existe há mais de 110 anos, né? Eu assumi a presidência por um tempo, né, que o presidente, que é o Márcio Ayer, que está hoje aí encabeçando aí na luta junto com a gente, assumi essa presidência. Aliás, foi a primeira mulher a assumir a presidência de um sindicato tão antigo, né? Então, assim, foi um desafio muito grande, porque eu sou uma pessoa que eu saí de dentro do supermercado, sou empacotadora, tá certo? Sou empacotadora no supermercado, e dizer para elas que em momento algum, aliás, eu até pestanejei, a gente fica insegura, mas a gente precisa ter foco, não desistir, segurar na mão uma da outra e dizer que estaremos sempre juntos nessa luta, e que a luta ela é crescente, mas que nós também não vamos desistir. Tá bom? Muito obrigada, Rê. Foi maravilhoso esse momento com você e com todos os outros espectadores que estão aí interagindo com a gente. E dizer que eu estou aqui para somar na luta de uma forma geral. E se for aí, então, pela bandeira aí da mulher, pode contar sempre comigo. Muito obrigada, Alexandra. E até dizer para você, disponibilizar aqui para vocês o nosso e-mail, né, que é direitoshumanos.alerj@gmail.com, justamente para receber essas denúncias, para receber também demandas, caso elas tenham, para que a gente possa fazer um trabalho também de ação direta, né? Então, a gente precisa que essas demandas cheguem até nós, essas informações, enfim. Temos também um Zap da Cidadania, que ali a pessoa pode enviar áudios, vídeos também que comprove algum tipo de violação concreta desse trabalhador, dessa trabalhadora. Então, eu vou até disponibilizar, já está disponibilizado o número, mas o número, olha, toda hora eu esqueço. Mas é importante vocês terem... Tem um pessoal aqui da nossa equipe que vai disponibilizar o número do Zap da Cidadania. Você pode colocar aqui, Flavinha, por favor? Obrigada. Porque a gente gravar número de celular é complicado. São um desastre mesmo. Ai, mas, Deus. enfim,
mandar um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Desejar, a gente sabe que hoje é difícil desejar um feliz dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas a gente quer reconhecer não só nesse dia, mas todos os dias, os trabalhadores e as trabalhadoras que fazem a riqueza desse país, né? As pessoas que são as responsáveis por deixar o país muito à frente de muitos debates que a gente até coloca, porque quando a gente olha e vemos os grandes empresários dizendo que as pessoas têm que sair para as ruas, e a gente sabe que quem produz a riqueza desses grandes empresários, enfim, dessa elite política e econômica que temos no Brasil, é o povo trabalhador. É isso aí. Então não é à toa que ele quer que o Bolsonaro e todos os bolsonaristas querem que esses trabalhadores e essas trabalhadoras estejam na rua para continuar produzindo riqueza para eles. Então a gente também tem que colocar o dedo na cara nesse momento para dizer que não vamos ser escravizados exatamente no momento de pandemia, colocar a vida das pessoas em risco, e que a gente precisa lutar para que as pessoas tenham condições dignas de estarem em casa, fazendo a quarentena, fazendo o isolamento social, sem passar fome, sem passar a necessidade, por exemplo, de ter uma água corrente, ou sem qualquer garantia de que essa pessoa seja aí colocada numa situação ainda mais vulnerável do que a gente já tem concretamente. A Flavinha colocou aqui o número do Zap da Cidadania. Deixa eu dar para vocês. 21, que é do Rio, né? 99670-1400. 99670-1400. Vocês podem mandar fotos, vídeos, qualquer violação de direitos humanos ou também de direitos trabalhistas ou violação com relação às mulheres, de violência doméstica. Pode enviar para a gente, que a gente vai dar encaminhamento a partir da Comissão de Direitos Humanos, que é a comissão que eu presido. Então, muito, muito parabéns pela sua luta, Alexandra, do Coletivo Margarida, de todos os comerciários hoje que estão aí na linha de frente, principalmente nos serviços essenciais. Então, quero agradecer a você, agradecer a todos aqueles e aquelas hoje que, se não são trabalhadores com carteira assinada, são também pessoas, trabalhadores e trabalhadoras que merecem ter um emprego. Isso. Mesmo. Muito obrigada, Alexandra. Um beijo grande. Eu que agradeço. Você. E até a próxima, querida. Beijo em todo mundo. Se cuidem, né? Vamos nos cuidar. A quarentena, porque a gente vai resistir. A gente vai resistir nesse momento terrível, porque os trabalhadores e as trabalhadoras sempre resistem. Beijo grande. Seguimos na luta.